O Brasil está vivendo um estado de exceção, e isso foi confirmado pelo próprio governo dos Estados Unidos. O governo americano que escancarou para o mundo todo a atual situação que vive o Brasil. Eles que apontaram o dedo na cara do Brasil e negaram o pedido de extradição do Alan dos Santos, alegando que o jornalista não cometeu nenhum crime. Para você ver a situação que vive o Brasil, já que no ponto de vista da democracia americana, o jornalista Alan dos Santos apenas expressou a sua opinião, e isso não é crime. Segundo a Folha de São Paulo, teve até reunião que teria acontecido entre autoridades brasileiras e o FBI dos Estados Unidos. Em um dos momentos de maior tensão nessa reunião, as autoridades brasileiras vincularam um vídeo legendado em inglês, onde mostra as supostas falas golpistas do jornalista Alan dos Santos, e de acordo com relatos, as autoridades americanas disseram que isso não é crime, porque ele apenas estava falando palavras. Acredite se quiser, o comentário irritou os integrantes do Ministério da Justiça brasileira, que na época era comandado por Flávio Dino. Isso com certeza é uma grande derrota para os poderosos, dono da caneta, já que agora até o governo americano reconhece na prática a perseguição política que está acontecendo aqui no Brasil. Essa situação no Brasil que deixou até o Elon Musk, o bilionário, completamente assustado. Elon Musk que reagiu com espanto lá na sua plataforma OX, um post onde falava sobre o 8 de janeiro aqui no Brasil. A postagem em inglês disse que o que está acontecendo no Brasil é uma tremenda de uma loucura. O Wellington Luiz Firmino, ele acabou de ser condenado a 17 anos de prisão aqui no Brasil. E o seu crime? Bom, ele subiu no Congresso Nacional para filmar o que estava acontecendo no 8 de janeiro. Ele não machucou ninguém e nem ameaçou ninguém. O Elon Musk compartilhou assustado esse triste relato para os seus mais de 176 milhões de seguidores. Sim. Tudo isso aí você tem conhecimento graças à internet, mas parece que isso está com os dias contados. Acredite, agora a Anatel terá poder de polícia aqui no Brasil. Ixi. Ao lado do membro da Liga da Justiça e todo poderoso Xandão, o presidente da Anatel, o Carlos Bigori, ele reiterou seu grande compromisso da agência em enfrentar todas as informações classificadas pelo TSE como fake news. A Anatel atuará 24 horas por dia para tirar todos os conteúdos da internet, contendo sites e aplicativos. Mas os critérios para determinar o que constitui desinformações e fake news não foi nem sequer divulgado por nenhuma das autoridades presentes. Quem não vai sentir muita falta dessa toda liberdade de expressão é o Lulu, que ele não se dá muito bem, já que as falas dele com livre e espontânea vontade não estão causando muita coisa boa para o seu governo, que está derretendo a sua popularidade. A própria Eliana Cantanhede, aquela jornalista lá da Rede Globo, ela que sempre passou um pano bonito para o governo do Lulu, mas parece que agora caiu na real. Segundo ela, as falas do Lulu e interferências onde não deve está causando sérios problemas para o Brasil, e o que ele deve fazer e falar, ele simplesmente não faz. Essa impopularidade chegou até onde você nem imaginaria que chegaria, porque a aprovação do Lulu, ela simplesmente derreteu, até em estados que você nunca imaginaria que isso poderia acontecer, nem mesmo Salvador. Nesta terça-feira, mais uma pesquisa foi divulgada para completo desespero do Lulu. O petista que derreteu em aprovação lá em Salvador, caindo de 57% para assustadores 50%. E para ficar mais terrível ainda, os políticos de direita e a direita como um todo continua crescendo e ficando mais forte do que nunca. A esquerda, por exemplo, tentou armar uma armadilha contra o Nicolas Ferreira, mas essa ideia não deu muito certo. Nicolas Ferreira que foi convidado pelo governo federal do Lulu para participar de um evento lá no Palácio do Planalto, com alunos e professores. E qual seria a ideia da esquerda? O Nicolas Ferreira vai participar do evento e vai ser completamente vaiado por professores esquerdistas e provavelmente alunos esquerdistas também. Mas toda essa ideia da esquerda caiu simplesmente no buraco, já que o Nicolas Ferreira foi simplesmente tietado e todo mundo queria tirar foto com ele. E os únicos que não gostaram disso foi ali uma minoria militante e servidor público. Isso. Tira várias. Ô, Mato Grosso, um abraço aí. Tirou? Ficou bom? Valeu, né? Ladrão conversa com ele.
E olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, se não fosse o governo do Lulu, com certeza a Rede Globo iria pedir falência nesse ano. A única coisa que a Plim Plim está liderando é a verba de publicidade que está sendo distribuída pelo governo federal. E olha só, como se ninguém imaginasse, o Jornal Nacional é o programa de TV que mais recebeu verba publicitária do governo federal no primeiro ano do Lulu. Os anúncios direcionados ao Jornal Nacional da Rede Globo somam mais ou menos 24 milhões de reais. Aí quando você imagina, o Jornal Nacional só passa pano pro governo, você dá pra entender o porquê. Mas nem mesmo essa grande verba federal está salvando a emissora. Isso porque as novelas estão um fracasso de audiência, espantando o público e levando uma crise histórica em pleno horário nobre na Rede Globo. E essa queda de público em pleno horário nobre na emissora, onde tem as maiores audiências lá na Globo, está aumentando mais ainda essa crise, já que isso demonstra que não importa o que se faça, a audiência continua a cair e o povo parece não suportar mais a Rede Globo. Forte abraço! Toda essa audiência é uma coisa que o SBT não almeja muito em ter, mas a verbinha do governo federal é uma coisa que eles já estão de olho. O SBT que fez uma entrevista passando o pano completamente para o Lulu. E isso é um fim melancólico da emissora do Silvio Santos. Ele que há pouco tempo atrás apoiava aí muito Deus, Pátria, Família e Liberdade, mas parece que tudo isso agora mudou com o comando das filhas do Silvio. Após as filhas do Silvio Santos começarem a tomar as decisões principais lá na emissora SBT, as coisas parecem ter mudado um pouco e ficado mais vermelho a emissora. Isso porque as filhas, elas estão se aproximando e estreitando mais ainda a sua relação com o Lulu. Mas toda essa nova paixão aí do SBT é por conta da verba do governo federal. Eles que estão apenas de olho nisso, já que a audiência da entrevista que eles fizeram com o Lulu foi um completo fracasso de audiência. E se você acha que só a sua liberdade de expressão está em jogo nesse Brasil, experimente falar de Deus pra ver. A Gleice Hoffmann cometeu um completo de um absurdo. Ela que afirmou que se incomoda com as pregações religiosas da Michelle Bolsonaro. Segundo a Gleice Hoffmann, ela se incomoda e muito quando vê a Michelle Bolsonaro pregando e falando o nome de Deus. E tem muita gente que não está satisfeita em ver o povo brasileiro juntando Deus e Brasil na mesma frase. Barroso, na sexta-feira, ataca líderes evangélicos. E ontem foi a vez de Gilmar Mendes atacar os evangélicos. É assim? É essa que é a maneira de responder quando você está sendo questionado? Eles adoram questionar o que eles bem entendem. Mas quando são questionados, os deuses do Olimpo brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, são os intocáveis. Aí é discurso de ódio, antidemocrático, e ainda tem uma imprensa oficial, evidente que existem jornalistas que são exceção, para respaldar tudo que eles falam e tudo que eles querem. Dá nomes, é uma acusação leviana e preconceituosa. E olha como é que saem as manchetes nos jornais. A maioria do povo brasileiro só lê manchete. Olha como é que nós estamos sendo denegridos. Nós somos mais de 30% da população da cidade. O maior grupo religioso da cidade do Rio de Janeiro.